Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Fernanda Piovan Silva. Sou estudante do quarto ano de Educação Física da Unesp de Presidente Prudente. E hoje eu vou apresentar uma aula de anatomia, cujo título é Doença de Alzheimer e a influência do exercício físico. E o sistema que eu escolhi foi o sistema nervoso central. Então, para começar, o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso, ele é basicamente o centro de comando do nosso corpo. Ou seja, ele é responsável por praticamente tudo. Ele é o que manda. Então, o sistema nervoso central, ele é responsável por perceber estímulos do ambiente externo e interno, responsável por processar informações e tomar decisões, responsável por controlar os movimentos do nosso corpo. Ele é responsável também ali pelo equilíbrio da homeostase, que é para manter o corpo funcionando, e também permitir o pensamento, a memória, a fala e as nossas emoções. Então, ele tem aí sua função sensitiva, que é basicamente o sentir, é quando a gente é algo que vem do meio externo ou até interno. A gente tem uma função integradora, quando chega no nosso sistema nervoso central, essa informação, essa sensação, ela integra e ela toma uma decisão para onde que vai aquela resposta, que no caso ela é motora, que é quando a gente toma a decisão sobre o que nós sentimos. O sistema nervoso, então, ele é subdividido em sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinal, e também ele é composto pelo sistema nervoso periférico, que é composto por gânglios e nervos. Aqui eu trouxe uma imagem no meio, onde dá para ver o encéfalo e a medula. O encéfalo e a medula espinal. O encéfalo fica no nosso crânio e a medula espinal fica dentro das vértebras. Só para contextualizar um pouquinho, só para trazer um pouquinho do sistema nervoso periférico, ele é composto por 31 pares de nervos espinais, composto por 12 pares de nervos cranianos, possui neurônios sensitivos, que também podemos chamar de neurônios aferentes, que é o quê? Informação do sistema nervoso periférico, ou seja, vem da periferia para o sistema nervoso central. Temos também neurônios motores, que pode ser chamado de neurônios eferentes, que é a saída, no caso, que sai do sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico. Temos também neurônios de associação, ou podemos também chamar de interneurônios. Aqui eu trouxe uma imagem para exemplificar o que eu acabei de falar. Trazendo para o nosso cotidiano, para ficar mais fácil de entender, aqui na imagem ele traz alguém encostando em um prego, tá? Então é a chegada do estímulo e é onde ativa o receptor sensitivo. Aí na etapa 2, tem uma ativação de um neurônio sensitivo, no caso, como eu disse, que vai para o sistema nervoso central, faz o processamento da informação, que no caso vai ser a dor, e ele vai ativar um neurônio motor, que vai fazer com que a gente tire a nossa mão. Ou seja, a resposta vai ser a gente tirar para parar de doer, porque o nosso corpo está querendo dizer que aquilo ali é perigoso, que aquilo ali está machucando. Então, chega um estímulo do meio externo, a gente ativa o neurônio sensitivo, processa a informação lá no sistema nervoso central, ativa o neurônio motor e a gente tem uma resposta. Então, é basicamente isso. Serve para muitas coisas no nosso cotidiano também.
sistema nervoso periférico, ele tem a sua própria subdivisão. Ele é dividido em sistema nervoso somático e também sistema nervoso autônomo ou visceral. Pode falar sistema nervoso autônomo ou só sistema nervoso visceral. Os dois estão corretos, não tem problema. No sistema nervoso somático, então, ele é composto por neurônios sensitivos e motores, que levam as informações para o músculo estriado esquelético de controle voluntário. Ou seja, o sistema nervoso somático, a gente consegue controlar. Então, caminhada, se você quer levantar, se você quer escrever, igual, eu vou pegar minha garrafa, eu estou ativando meu sistema nervoso somático, porque é de controle voluntário, entendeu? Eu estou levando minha mão, eu estou levando os meus músculos dos membros superiores para mim conseguir pegar a minha garrafa ou devolver ela no lugar. Então, esse é o nosso sistema nervoso somático. Já no sistema nervoso autônomo, ele é composto por neurônios motores, onde manda informações para o músculo liso, músculo cardíaco e para as glândulas. Um exemplo do nosso cotidiano. Depois que a gente almoça, depois que a gente janta, a gente não tem controle, a gente não fica falando lá para o nosso sistema digestório, para fazer digestão, vai, digere, não. Ele faz a sua função sozinho. Outro exemplo, o coração. A gente não controla o nosso coração. A gente não controla se ele vai bater, se ele não vai bater. Então, é um sistema que trabalha por si só, que é justamente para manter ali o nosso corpo sempre funcionando. E tem as glândulas também. No sistema nervoso autônomo, ele também tem a sua divisão. Tá? Ele é dividido em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. No simpático, é quando o nosso corpo está em estado de luta ou fuga, quando o nosso corpo está em estado de alerta. O que seria isso? Um exemplo também do nosso cotidiano. Se tiver um ladrão correndo atrás de você, você vai correr também, ou não, né? Mas o seu coração vai acelerar, sua pupila vai dilatar, o seu corpo ele vai entrar em estado de alerta. Por quê? Porque ele precisa trabalhar para aquilo, naquele momento. Então, para isso, a gente tem o nosso sistema nervoso autônomo simpático. Já no nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é o contrário. Tá? Então, ele tem a função ali de relaxamento, ele tem uma função de calma. Um exemplo, depois que a gente almoça, o nosso corpo não desliga, a gente não fica mais preguiçoso, sonolento, é porque a gente já está ativando o nosso sistema parasimpático. Por quê? O seu corpo está fazendo a digestão. Então, quando o parasimpático está trabalhando, o simpático está trabalhando, o parasimpático ele não está atuando. Então, um exemplo, para não ficar confuso, enquanto no simpático está dilatado, o parasimpático está relaxado. Então, essa troca, no caso. E são dois sistemas também que servem aí para trabalhar e para manter o nosso corpo sempre em constante equilíbrio. Já entrando no nosso sistema nervoso central, eu trouxe aqui primeiro o encéfalo, tá? O encéfalo, ele é constituído por bilhões de neurônios. Então, é muito neurônios, tá? Ele também tem as células da glia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O peso dele é, em média, aí de 1,3 quilogramas, em média, no caso. Algumas pessoas é um pouco maior, outros um pouco menor, isso daí varia. Tá? Divide-se em 3 partes: cérebro, tronco encefálico e o cerebelo. E eu vou destrinchando ao decorrer da aula. Aqui eu trouxe uma imagem no geral,
Vou falar só as estruturas, depois eu vou falar um pouco de cada uma, tá? Mas aqui eu trouxe o cérebro, que é essa parte mais superior, mais superficial, que é composta por lobos, giros e sulcos, perdão, giros e sulcos. E numa parte mais interna, no caso aqui onde tem essa manchinha, fica o diencéfalo. O cérebro, no caso, ele é subdividido também em telencéfalo, que é os sucos e os giros, acabei não falando, e o diencéfalo também tem a sua própria subdivisão, que é o tálamo e o hipotálamo. Não é sua subdivisão, ele possui estruturas, na verdade. Então, telencéfalo cérebro, telencéfalo e diencéfalo, onde o telencéfalo é composto por giros e sulcos, e o diencéfalo, tálamo e hipotálamo. Abaixo do diencéfalo, nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, que formam o tronco encefálico. E também, que é essa região aqui, ó, mesencéfalo, ponte e o bulbo. Já na parte posterior, nós temos o cerebelo, que é conhecido também como a árvore da vida, e ela também tem as suas funções importantes que eu vou trazer mais para frente. Então, o cérebro em si, como eu falei lá atrás, ele é dividido em duas partes. Telencéfalo, que é composto por giros e sulcos cerebrais, e o diencéfalo, que é composto pelo tálamo e pelo hipotálamo. Então, aqui nessa região mais superior é o telencéfalo, e o diencéfalo, bem aqui, ó, tálamo, essa região oval mais rosinha, e o hipotálamo um pouco abaixo. Eu não sei se vai sair a flechinha no vídeo. Tomara. Enfim. Esse é um corte sagital, tá? Numa vista medial. Como se a gente tivesse cortado o nosso cérebro no meio. Então, falando um pouquinho mais do telencéfalo, ele é o córtex cerebral. Voltando aqui na imagem, ó, é onde chega, onde o limite das informações. É onde processa a memória, enfim. E é a camada mais externa. Como eu disse, ela é cheia de giros e de sulcos, onde suas funções gerais processamento de informações sensoriais e motoras, funções cognitivas superiores, como a linguagem, raciocínio, memória, e também a nossa consciência. É o nosso limite da consciência. E a personalidade e também as emoções. Como eu falei, do córtex cerebral, que é onde é o limite onde atinge as informações no nosso cérebro, essa região, mais, no caso na imagem está mais rosinha, é chamado de substância cinzenta, que é essa região mais escura, que é o córtex cerebral, tá? Ele é cheio de axônios de neurônios, por isso que ele tem essa coloração mais escura. E nós temos também a substância branca, que são os axônios de neurônios, que essa parte no cérebro, ela é mais interna. Tá vendo? Então, a parte da substância cinzenta, mais para a superfície, e a parte de dentro é a substância branca. Aqui, eu trouxe o telencéfalo. Ele também é dividido em duas metades, em hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdos, e ele é separado por uma fissura longitudinal, que pega lá do frontal até o posterior. Só que ele, por mais que ele seja, tem uma fissura ali no meio, ele não é solto, porque senão o nosso cérebro ficaria assim. Ele é conectado, na verdade, por um feixe de fibras, no caso, que se chama corpo caloso.
Eu não sei se a imagem de trás eu mostra, mas eu tenho uma outra imagem que eu vou trazer para vocês, que eu acho que vai dar para ver melhor. Então, telencéfalo, dividido em duas metades, hemisfério cerebral direito e esquerdo, fissura longitudinal, e é conectada por um feixe de fibras chamado corpo caloso. Aqui eu trouxe os lobos. Os lobos, que então fica ali no telencéfalo, eles recebem o nome de acordo com a estrutura óssea, tá? Então, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e o lobo temporal. Como eu trago na imagem, um de cada cor aqui para facilitar. E também nós temos um que é conhecido como quinto lobo cerebral, que é o lobo da ínsula, que eu vou trazer também um pouquinho mais. Só que ele não é visível. A gente precisa dissecar para a gente conseguir ver esse lobo. Eu vou trazer agora para vocês ele mais específico, no caso, cada um. Ai, não quer ir. Tá. Então, começando ali no lobo frontal, ele é responsável por planejamento, tomada de decisão, julgamento, funções executivas, controle motor voluntário. Então, ele é uma área motora primária que existem nos giros pré-centrais, pós-frontal, enfim, cada um com suas funções. Ele é responsável ali também pela fala, ele tem um controle ali inibitório, que é a gente conseguir dizer não, no caso, um exemplo mais abrangente, comportamento social, emocional. Então, é tudo responsabilidade ali da parte frontal do nosso cérebro. Temos também o lobo parietal, que é esse lobo azul, que é responsável por receber informações táteis, proprioceptivas, térmicas e de dor. Então, quando a gente sente dor, é essa área que nos diz isso. Então, ela é uma área somatosensorial primária. Então, ela é uma área sensitiva. Tem integração social complexa, então, percepção de espaço, onde estão os objetos. Então, quando a gente está acostumado, um exemplo, com a nossa casa, que a gente consegue andar no escuro nela também. Então, isso daí é tudo parte do lobo parietal que já está acostumado com aquilo. Nosso cérebro já está acostumado com aquele ambiente. Então, por isso que a gente não bate tanto nas coisas. Esse é um exemplo que eu posso dar. Orientação do corpo no espaço, ou seja, tem total noção espacial. O lobo temporal, que é o lobo laranja, aqui embaixo. Ele é responsável pela nossa audição, pelas emoções, pela memória. Ele também é responsável pela compreensão da linguagem. E ele é bem importante no Alzheimer, que é o tema que eu escolhi, porque é a primeira região que sofre a atrofia, no caso. Por isso que o paciente ele tem as perdas de memórias recentes. Temos também o lobo occipital, que é esse mais posterior, que é responsável por processamento visual, ou seja, responsável pela nossa visão, reconhecimento de formas, cores e objetos. Então, se eu pegar o meu celular na mão e tiver com o olho fechado, eu consigo saber que é o meu celular, que é um celular, que é um formato, eu consigo ver textura, enfim. Então, é essa parte do nosso cérebro que é responsável por isso. Fica escondido. No caso, aqui eu trouxe o lobo da ínsula também, mas eu acabei trazendo no outro slide, então não trouxe. Tá certo. Temos o lobo da ínsula, que é o quinto lobo. Ele fica escondido entre o lobo frontal e o lobo temporal.
onde a sua função é consciência corporal interna, percepção visceral, ou seja, batimento cardíaco, dor visceral, dor no estômago, enfim, dor no rim. É o lobo da ínsula, que é responsável por isso. Por emoções, desgosto, empatia. Eu trouxe esses aqui porque o desgosto, no caso a empatia, porque é uma área que está sendo muito estudada, que é muito estudada, justamente por conta disso, ansiedade, depressão. Então, é tudo estudado nessa parte. É tudo essa parte que é responsável por isso. Então, ali era a parte do telencéfalo. Agora eu vou falar um pouquinho do diencéfalo, que ele é composto pelo tálamo. Deixa eu procurar o tálamo aqui. Aqui, ó. E o hipotálamo, que é essa região um pouco mais abaixo do tálamo, no caso. Deixa eu ver se eu consigo trazer o corpo caloso nessa aqui, ó. Corpo caloso é essa região aqui, ó. Lembra quando eu falei que o nosso telencéfalo é dividido no meio por uma fissura, mas ele não é solto? Então, é essa região aqui que prende as duas partes. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tálamo. Ele é o centro ali de triagem sensorial. Então, é onde chega a informação, tá? Do cérebro. Ele recebe quase todas as informações sensitivas que é enviado para o nosso córtex, menos o olfato. Ou seja, então, se você sentiu dor, alguma dor, chega, antes de enviar para o córtex, ela sente essa dor, no caso, enfim. Suas funções mais detalhadas, retransmissão sensorial, tátil, visual, auditiva, proprioceptiva, regulação do estado de vigília e de alerta. Então, quando você fica ali ligado em alguma coisa, ele que é responsável. Modulação da dor. Então, tudo que a gente machuca, tudo que a gente faz, ele que modula essa dor. E também a coordenação motora indireta. Vamos falar agora, então, um pouquinho do hipotálamo. Aqui eu trouxe que ele é pequeno, mas extremamente poderoso, porque ele realmente é uma área bem pequenininha, aqui, ó. Só que ele tem diversas funções, tá? Funções essenciais para a nossa sobrevivência, como controle da fome, sede, temperatura corporal. Ele tem também a sua função de liberação hormonal, ali pela hipófise. Emoções básicas, regulação do sono, ritmo circadiano, controle do sistema nervoso autônomo, no caso parasimpático, parasimpático, que foi o que eu disse lá atrás. Então, o hipotálamo, ele controla isso, enquanto um tá trabalhando mais, o outro tá trabalhando menos. E ele é o chefe do sistema endócrino e autonômico. Por que o chefe do sistema endócrino? Porque ele tem ali sua função de liberar hormônios, ou seja, sistema endócrino, hormônios, então ele tem uma grande ligação com isso. Então, eu trouxe que ele é pequeno, mas extremamente poderoso, porque ele tem funções vitais. Já então, trazendo um pouquinho do tronco encefálico, deixa eu só tirar isso daqui da frente. Então vamos lá. Falando um pouquinho do tronco encefálico, ele é dividido em 3 partes: o mesencéfalo, que é essa região aqui mais salmão, a ponte, que é essa região mais rosa, e o bulbo, que é essa região mais verde. Então, ele parece realmente um tronco de uma árvore. Por isso a gente chama aqui o cerebelo também de árvore da vida.
Falando agora, então, um pouquinho de cada um. O mesencéfalo, ele fica, então, entre o diencéfalo e a ponte. As suas funções mais detalhadas. Ele controla o movimento dos olhos, reflexos visuais e auditivos, virar a cabeça assim que a gente ouve um som. Então, é ele que controla. Modulação da dor também. E a manutenção do estado de alerta. Então, ele tem uma grande função no nosso corpo. Tá? Então, a gente controlar o movimento dos nossos olhos, para onde eu vou olhar, que momento que eu vou olhar, tudo mesencéfalo que é responsável. Já a ponte, então, ela conecta o mesencéfalo ao bulbo e o cerebelo. Suas funções: controle da respiração, transmissão de informações motoras para o cerebelo e controle da mastigação, expressão facial e movimento ocular. Aqui eu trouxe os pares de nervos cranianos que ativa, que é o quinto, o sexto e o sétimo. Só voltando um pouquinho, quando eu trouxe lá os nervos de pares cranianos, eles, por mais que eles ficam na região central, que fica no tronco cefálico, ali na ponte, no bulbo, enfim, ele faz parte do sistema nervoso periférico. Tá? Então, ele tem as suas funções. Que mais? Deixa eu só pensar se eu estou deixando de falar alguma coisa. Tá. Então, só voltando um pouquinho, controle do movimento dos olhos, controle da mastigação, expressão facial, enfim. São tudo nervos que tem nele, que eu vou voltar um pouquinho, só para mim falar o nome dos nervos, por mais que a gente não vai focar, eu só vou dar um contexto geral. Aqui, ó, eu trago 12 pares de nervos cranianos, tá? Então, é o nervo olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Então, todos esses nervos ficam localizados aqui. Calma aí. Aqui, no caso, tá? Nessa região. Então, por isso que ele tem todas essas funções. E temos também a última porção ali, que é a porção inferior. Então, mesencéfalo, porção superior, ponte médio e bulbo inferior. Ela é a continuação da medula espinal, que é onde vai começar, no caso, a medula espinal. E é uma região ali crítica para a manutenção da nossa vida. Então, suas funções mais detalhadas: centro respiratório, centro cardíaco, centro vasomotor, onde regula a pressão arterial, reflexos de tosse, vômito, espirro, deglutição, passagem de fibras motoras e sensitivas. Então, o bulbo também é bem complexo, tanto quanto o mesencéfalo e a ponte. Falando um pouquinho, então, do cerebelo, que é a última estrutura do nosso cérebro, é conhecido como árvore da vida, e ela fica aqui na parte posterior da nossa cabeça, abaixo do lobo occipital, tá? Que é essa partinha azul aqui, realmente, ó, parece uma árvore. E as suas funções coordenação motora fina, equilíbrio, postura, correção automática dos movimentos, então propriocepção, tudo o cerebelo que é responsável, aprendizado do motor, aí quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente demora para aprender, porque a gente precisa acostumar o nosso cerebelo, a gente precisa acostumar o nosso sistema nervoso a
aquele movimento, no caso. Por isso que depois que a gente esquece, que a gente aprende, a gente não esquece mais. Então, ele precisa de tempo para se acostumar, leva tempo porque é uma coisa nova, mas depois ele acostuma. Tocar um instrumento também. A partir do momento que a gente aprende, a gente não desaprende. A não ser que aconteça algo no caso, né? Ajuste da força, da velocidade e da direção de movimentos. Ou seja, equilíbrio, propriocepção, é toda a parte do cerebelo que é responsável. Então, ele tem uma grande função também no nosso corpo. Então, como eu disse lá atrás, o nosso cérebro, ele fica dentro da nossa caixa craniana, protegido ali, só que ele não fica solto, ele não pode ficar solto lá dentro, porque senão a gente ia mexer e ia balançar tudo. Então, nós temos umas membranas que chamam meninges, tá? São três meninges que protegem o nosso cérebro. A dura mater, que é a camada mais externa, ela é mais rígida. Quando você vê, ela parece uma película. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Dura mater. Temos a aracnoide. E temos também a pia mater. Então, a dura mater é a camada mais externa e rígida. A aracnoide, ela é no meio das duas, entre a dura mater e a pia mater. E a pia mater é a camada íntima, é aquela camada que já é aderida ao tecido nervoso, já é mais profunda. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A pia mater é que não dá para ver na imagem. Então, crânio, dura mater e aracnoide. A aracnoide ali, entre o espaço dela, existe, no espaço subaracnoide, existe um líquido que circula que a gente chama líquor, ou líquido não vou lembrar o nome agora, perdão. Mas esse líquido, ele corre ali entre, tanto no nosso cérebro quanto na nossa medula espinhal, que eu vou falar depois. Esse líquido, ele serve ali para proteger também, por conta do impacto. É o líquido, no caso, muito importante para o nosso corpo. Eu só não vou saber falar o outro nome agora, que me fugiu da cabeça. Então, para fechar aqui, no nosso encéfalo, no nosso cérebro, no caso, é isso: as estruturas e as suas definições, seus conceitos. Já a medula espinal, ela é um tubo cilíndrico formado por tecido nervoso. Ela fica, então, entre as nossas vértebras, no canal medular. Tem as vértebras, ela fica bem no meio, protegida pelo canal vertebral, canal medular. E ela serve para transmitir informações, ela serve também para coordenação de movimentos e de reflexos. Então, ela tem uma importância também muito grande. Ela também, assim como no nosso cérebro, ela possui as meninges. Então, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater, então, ela segue aqui, a aracnoide no meio e a pia mater mais interna. E aqui também circula o líquor, assim como no nosso cérebro também. E também, assim como no nosso cérebro, a nossa medula espinal, ela também possui a sua substância branca e a sua substância cinzenta. Mas é ao contrário do cérebro. A substância branca aqui, então, na medula, ela fica externamente, é a camada mais externa, e a substância cinzenta é a camada mais interna. E na medula, essa camada mais interna chamada de substância cinzenta, nós chamamos de H medular.
Então, como eu disse lá, igual o dos nervos cranianos, existem 31 nervos de pares na medula espinal. Ou seja, em cada região que ela termina, ela tem um formato. Então, aqui na intumescência, no caso, a intumescência é quando é essa parte mais gordinha, na intumescência cervical, ela é um formato, na intumescência lombosacral, ela é outro formato, e deixa eu ver, cadê a outra? Enfim, não estou achando aqui. Mas, assim que acaba a medula espinal, o tubo dela, no final, nós temos o filamento terminal nela, a gente chama de cone medular, tá? Então, depois, ela se torna uma cauda equina, porque é justamente o final dela ali. Ela só tem os seus ramos. Não tô achando outra coisa aqui, mas tá, intumescência cervical, enfim. Então, falando agora um pouquinho do tecido nervoso, que é composto então pelos neurônios, onde neurônios são conduções dos impulsos nervosos e também na integração desses impulsos, ele também é responsável aí pela secreção de glândulas, pelo controle muscular e também pelo pensamento e pela memória. Então, os neurônios é o que faz tudo acontecer. Tá? Então, nós temos também as células da glia, que ela é responsável por proteger, sustentar e auxiliar na função dos neurônios. Então, ela auxilia os neurônios a funcionar, tá? Aos seus impulsos elétricos. Aqui eu trouxe a organização morfofuncional, então, dos neurônios, que são células altamente excitáveis que se comunicam entre si ou com alguma célula efetuadora. Então, nessa imagem, eu trouxe o neurônio, onde ele tem várias estruturas, como os botões terminais, ela tem um núcleo no meio, ela tem um corpo celular, ela tem os seus dendritos, os axônios, enfim. Essa é a estrutura de um neurônio. Como eu disse, nós temos neurônios aferentes, que podem ser chamados também de neurônios sensitivos, somático ou visceral, ou seja, nós temos neurônios sensitivos tanto na nossa parte somática, que é onde nós tomamos a decisão, ou visceral. Nós temos neurônios eferentes, que no caso é motor, pode ser chamado de motor também, que é a saída, somático ou visceral também. E temos também neurônios de associação ou de integração. Os neurônios, então, eles fazem sinapse. O que é sinapse? A sinapse ela é a conexão funcional entre o terminal axônico de um neurônio pré-sináptico e um dendrito de um neurônio pós-sináptico. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo naquela imagem. Então, a sinapse é quando a gente conecta um neurônio junto com o outro. Então, neurônio pré-sináptico se encontra com o neurônio nos dendritos pós-sináptico para a gente conseguir fazer aí uma conexão. As células da glia, então, elas servem para revestimento, para dar sustentação, defesa e modulações neuronais. Ou seja, elas atuam, elas trabalham nos neurônios.
são elas, então, os astrócitos, os oligodendrócitos, as micróglias, células ependimárias, no caso é no sistema nervoso central, e as células satélites, que é no sistema nervoso periférico. Aqui eu trouxe uma imagem que explica melhor as células da glia, tá? Então, aqui na parte laranja, neuroglias, no caso, são encontradas no sistema nervoso periférico, que são as células satélites, tá? Elas circundam os corpos celulares dos neurônios, nos gânglios. Elas regulam os níveis de O2 e CO2, nutrientes e neurotransmissores em torno dos neurônios. E também temos, no sistema nervoso periférico, as células de Schwann, tá? Elas circundam todos os axônios no sistema nervoso periférico e é responsável pela mielinização de axônios periféricos e participam do processo de reparação após lesões. Já na parte azul, aqui, são as células da glia que atuam no sistema nervoso central. São elas, então, as células ependimais, que revestem os ventrículos, no caso, o alidoencéfalo, e o canal cerebral, o canal central, perdão, da medula espinal. E elas contribuem, então, para a produção, circulação e monitoramento do líquido cérebro-espinal. Então, do líquor, no caso. Ela é responsável por cuidar disso. Temos também os oligodendrócitos, que são células que mielinizam axônios no sistema nervoso central e que oferecem estrutura de sustentação. Temos os astrócitos, que mantêm a barreira hematoencefálica, oferecem estrutura de sustentação, regulam as concentrações de íons, nutrientes e gases dissolvidos, absorvem e reciclam neurotransmissores e produzem tecido cicatricial após lesão. Ou seja, se alguma célula morre, ela tem essa função aí de cicatrização. E temos também as micróglias, que removem fragmentos celulares, produzem produtos residuais e patógenos por fagocitose. Então, elas fagocitam tudo o que não serve ali para o nosso neurônio. Então, ela faz a limpa. Então, eu trouxe um pouquinho da parte do que é do sistema nervoso central, do que é o sistema nervoso central, as suas principais estruturas, suas principais funções. E agora, o tema que eu escolhi, o tema clínico que eu escolhi é a doença de Alzheimer. Então, eu vou trazer um pouquinho o que é a doença de Alzheimer para a gente conseguir concluir a nossa aula. Então, a doença de Alzheimer, o que ela é? De acordo com o neuropatologista Alois Alzheimer, a doença de Alzheimer ela foi descrita pela primeira vez em 1907. Tá? Ela trata-se de uma doença progressiva e irreversível do cérebro, que se desenvolve de forma lenta e silenciosa, levando o quê? A perda de memória e a dificuldade em diversas funções cognitivas, como nosso raciocínio, linguagem e reconhecimento. Então, ela atua aí trazendo uma regressão para o nosso cérebro, no caso. Então, no cérebro, o que acontece no cérebro das pessoas que são afetadas? Essa doença causa uma atrofia cortical difusa, que ela é presente, ela tem uma presença de grande número de placas senes e novelos neurofibrilares, além da perda neuronal. Então, as placas senes, elas são formadas pelo acúmulo da proteína beta-amiloide, enquanto os novelos neurofibrilares contêm a proteína tau. Então, esses depósitos, eles estão diretamente relacionados ao grau de demência observado no paciente. E elas também são frequentes alterações no sistema de transmissão de acetilcolina, substância essencial para a comunicação entre os neurônios. Então, ela tem aí ela tem uma alteração, no caso, desse sistema
fazendo com que leve à perda de memória desses pacientes. Então, existem duas formas principais para a gente descobrir, para ver quem tem a doença de Alzheimer, tá? Que é a de início tardio. Ela surge por volta dos 60 anos de idade do paciente e ela geralmente não tem histórico familiar. Ela é de início precoce, né? Que aí, no caso, tem a de início precoce, que ela aparece ali por volta dos 40 anos, com casos na família, independente da idade do início, e a doença ela apresenta as mesmas características. Então, por mais que a pessoa teve a doença aos 60 anos de idade e que não tem histórico familiar, ela desenvolveu a doença, mesmo com as de início precoce, que quando começa aos 40 é porque tem caso na família, elas apresentam as mesmas características. Então, ela se caracteriza pela significativa perda sináptica, ou seja, não ocorre mais a sinapse, a conexão entre os neurônios, e os neurônios acabam morrendo, tá? E acabam morrendo em regiões cerebrais que são cruciais para as funções cognitivas. Então, ali no córtex cerebral, como eu disse, que era o local onde era o limite, era o ápice das nossas informações, e ela acaba morrendo lá, isso gera uma preocupação muito grande, porque é uma região muito importante. Ali entre também o hipocampo e o córtex entorrinal e o estriado ventral, ou seja, são regiões que, quando ocorre a morte desses neurônios, ela traz bastante consequências, como as funções cognitivas do paciente. Então, a doença de Alzheimer, ela é um distúrbio neurodegenerativo crônico que se inicia e se desenvolve de forma insidiosa, cujos grupos primários típicos de sintomas são disfunção cognitiva. Então, o paciente começa ali a ficar, não tem mais uma cognição, sintomas psiquiátricos e distúrbios comportamentais, ou seja, às vezes a pessoa tem alguns sintomas que ela não tinha antes, de surtos, enfim, e distúrbios comportamentais, ou seja, ela passa a fazer coisas que ela não fazia. E também já começa a dificuldade com a realização das atividades da vida diária. Então, as coisas básicas a pessoa já começa a ter dificuldade para fazer. Então, esses são os sintomas primários, no caso, da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, então, ela é caracterizada pela diminuição progressiva da memória recente e um declínio severo da cognição, associados com a degradação de neurônios colinérgicos em muitas áreas do sistema nervoso central, acompanhada de dramática redução de neurotransmissores, entre as quais a acetilcolina é o mais importante e leva a alterações comportamentais, evoluindo a demência e a morte. Então, ela tem um declínio severo da cognição, então vai chegar a partir do momento que aquilo vai ficar mais sério. Como eu disse no slide anterior, aqui são os sintomas primários, tá? Então, quando a característica mais forte dela é essa diminuição progressiva da memória, então o paciente começa a perder a memória, ele não consegue mais lembrar das coisas recentes que acontecem, porque assim, é mais comum a gente esquecer das coisas mais antigas, das coisas que não foi tão importantes, talvez, para o nosso cérebro. Mas, quando o paciente começa a ter uma diminuição progressiva da memória recente e um declínio já da cognição, severo no caso, já é um caso aí, já é uma característica da doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, ela está relacionada com o envelhecimento cerebral e a perda localizada de neurônios, principalmente do hipocampo, como eu disse, do proencéfalo basal. Então, por que envelhecimento cerebral? Porque os neurônios começam a morrer.
Então, o nosso cérebro, o cérebro do paciente começa a perder as suas funções básicas, as suas funções, no caso, tá? Então, vários estudos demonstraram que a doença de Alzheimer, ela está relacionada com redução nas taxas de acetilcolina e também de outros neurotransmissores, como a noradrenalina, dopamina, serotonina, glutamato e a substância P. Então, além da acetilcolina, ele tem essa redução nesses outros neurotransmissores. Então, é um caso bem mais sério. Os neurotransmissores, eles têm um papel importante nesse processo de informações do nosso organismo. Então, na visão de Pérez, de 2009, são substâncias químicas produzidas nos neurônios, células do cérebro, no caso, que são capazes de conduzir e transmitir as informações de um neurônio ao outro. Comunicação denominada sinapse. Então, como eu disse, começa a ter essa dificuldade de conexão entre os neurônios. Então, dessa maneira, a sua função está ligada à mediação de informações no processo de transportes dessas. Analisando o funcionamento neurológico, de acordo com o Pérez, novamente, ele fala que para transmitir um impulso elétrico e uma informação química, para que as células consigam se conversar, o neurônio produz e utiliza os neurotransmissores. Então, além disso, Chagas, 2008, traz também que ele identifica lugares de atuação de neurotransmissores, como encéfalo, a medula espinal e nervos periféricos, e relaciona sua importância a dores, depressão e doenças como Parkinson e o Alzheimer. E já entrando então no exercício físico, a prática regular de atividade física, ela demonstrou uma melhora significativa para a função cognitiva nesses pacientes com a doença de Alzheimer, onde programas de exercício de intensidade moderada, com duração aproximada de 30 minutos mais ou menos por sessão e uma frequência de 3 vezes por semana, apresentam uma alternativa simples, acessível e que é eficaz para a manutenção e para melhorar as funções cognitivas desse indivíduo. Então, ainda são necessários mais estudos com rigor metodológico para determinar que forma precisa e qual a dose ideal, porque isso é mais um treinamento genérico para essa população. Então, estudos ainda são necessários, outros estudos, para conseguir maximizar os benefícios cognitivos nessa população. Então, eu escolhi 3 artigos que trazem o efeito do exercício físico no paciente que tem a doença de Alzheimer. O primeiro, então, é o efeito da atividade física e do exercício sobre a função cognitiva em pacientes com doença de Alzheimer, e é uma meta-análise. Os autores são a Gia, e enfim, não vou saber falar o nome deles. Foi publicado em 2019. Nesse estudo, eles analisaram 3 ensaios. 7 foram baseados na China, 2 aqui no Brasil, 1 na Itália, Austrália, Alemanha e Dinamarca. Os estudos eles foram agrupados com base em cada país, tendo o tempo de uma única sessão cada, e um tempo de intervenção por semana, frequência por semana e duração total. Então, os 13 estudos incluídos foram publicados entre 2008 e 2017, onde a idade média dos indivíduos foi de 73,53, e todos os estudos relataram efeitos benéficos da atividade na cognição desses pacientes doentes. Trouxe também o efeito do exercício físico na doença de Alzheimer, uma revisão sistemática dos autores principais, no caso Maria Ângela, publicado em 2020, onde ela trouxe 23 artigos que foram selecionados de acordo com os critérios estabelecidos de busca. Então, a revisão bibliográfica também analisou a influência do exercício físico em pessoas com DA, de forma cognitiva, mudanças estruturais e funcionais. E os 23 estudos também analisaram, demonstraram que o exercício físico,
ele tem uma resposta positiva na função cognitiva e mostra também uma diminuição no volume da substância cinzenta no hipocampo. Por outro lado, a maioria dos estudos que se baseiam no depósito de beta-amiloide em pessoas com risco de doenças de Alzheimer observa que ele também diminuiu com o exercício. Então, essa revisão bibliográfica ela mostra que, na maioria dos estudos incluídos, a prática de exercício físico como terapia não farmacológica não permite conhecer o impacto do exercício físico a nível cognitivo e nas alterações cerebrais que acontecem. Mas, no entanto, um possível efeito benéfico não está descartado. E há poucos estudos que mostram o resultado negativo dessa intervenção. Ou seja, teve um efeito benéfico do exercício físico, mas não a nível cognitivo. No exercício físico, no meu último estudo, cujo título é Exercício Físico na Prevenção e Tratamento na Doença de Alzheimer, dos autores de la Rosa, foi publicado em 2020, é um estudo recente também. Esse estudo também encontrou uma melhora significativa na memória desses indivíduos, em comparação com indivíduos sedentários. E o impacto positivo do treinamento físico de longo prazo, retardando o início da perda de memória fisiológica, sugere a eficácia do exercício como uma estratégia preventiva contra a perda de memória relacionada à idade e à neurodegeneração. Um artigo inovador que foi publicado em 2011, os autores descobriram que 1 ano de exercício físico de intensidade moderada aumentou o tamanho do hipocampo e a memória espacial em indivíduos mais velhos e mais saudáveis. Então, o impacto do exercício físico em uma meta-análise recente foram revisados mais de 24 estudos e, de acordo com os resultados, o treinamento resistido ele tem efeitos positivos em medidas relacionadas à detectação de comprometimento cognitivo e funções executivas. A promoção de mudanças, então, no estilo de vida em estágios pré-sintomáticos e pré-demencial pode ter o potencial de retardar 1/3 das demências em todo o mundo, onde o exercício modula a beta-amiloide, a inflamação e a síntese e a liberação de neurotrofinas, onde intervenções multimodais que incluam a adoção de estilo de vida ativo devem ser recomendadas sim para populações mais velhas. Então, concluindo, com base em todos esses estudos feitos, é possível sim concluir que o exercício físico ele auxilia de forma significativa no processo de quem possui a doença de Alzheimer, e ela tem um grande poder de retardar a doença e os seus efeitos cognitivos. E ela atua diretamente na substância branca, substância cinzenta e no hipocampo. E pode ser considerada como uma terapia não farmacológica, independente da sua intensidade, desde que seja recorrente, desde que tenha uma continuidade. Essas são as referências que eu utilizei no meu estudo, no meu trabalho completo. E muito obrigada pela atenção. Espero que isso ajude alguém de alguma forma. E também estou aberta a possíveis correções do que eu possa ter falado errado. Muito obrigada e até mais.